Você sabe o que é alquimia? Quando você pensa em alquimia, o que lhe vem à mente? A pedra filosofal, transformar metal em ouro, o elixir da juventude, a cura para todas as doenças. O estudo da alquimia proporciona tudo isso, mas provavelmente não é do jeito que você pensa, ou que você tem visto por aí. Me acompanha aqui que eu já vou te mostrar do que se trata essa tal alquimia. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre quis falar isso. Hoje eu vim trazer para vocês um panorama de um livro chamado Principia Alquímica, do autor Tiago Tamosauskas. Que nome bonito, hein? Eu conheci essa obra através de um bate-papo organizado pelo Marcelo Del Débio. Dentro do projeto Mayhem. Me chamou muito a atenção porque a alquimia sempre suscitou em mim muita curiosidade, porque ela é coberta de mistério. A imagem que vem à mente é um mago na solitude da madrugada, experimentando com frascos e líquidos borbulhantes. E o ápice da produção, o ápice do seu progresso é a produção da pedra filosofal, tão explorada em filmes, que garante a ele a vida eterna, ouro infinito e mais um monte de coisa. Embora muito enfeitada, essa imagem não é de todo falsa, porque trata-se de um poderoso simbolismo que, uma vez compreendido, possibilita que a experiência alquímica esteja ao alcance de todos. Então, o que é alquimia e para que serve? Trata-se de uma metáfora sobre o despertar da consciência e serve como metodologia para que nós possamos operar essa transformação em nós mesmos de forma consciente. Dentro do processo alquímico, os objetivos do alquimista são alcançados quando ele consegue finalmente atingir a pedra filosofal, que representa a consciência cósmica. Ele alcança a panaceia universal, que é o remédio que cura todas as doenças. Por quê? Uma consciência elevada está além do conceito de dor e de sofrimento. Ele também alcança o elixir da juventude, pois vislumbra a percepção da sua própria imortalidade. E ele performa a criação do homúnculo, uma vez que o seu eu antigo vira um novo ser. E onde acontece todo esse processo? Ora, em seu laboratório. De uma forma mais literal, é também o local físico, calmo, onde ele vai fazer suas operações e suas meditações. Mas o laboratório é também a própria existência. O laboratório é o macrocosmos, que é o universo exterior, e o microcosmos, o universo interior. E eles estão sempre se relacionando e se espelhando. Tendo isso em mente, vamos agora para a parte mais prática. Vamos para a origem de tudo, para o conceito de prima matéria, a essência de tudo que existe. A prima matéria seria um elemento primordial que forma todos os outros elementos, sendo que os primeiros deles são enxofre, mercúrio e sal. O enxofre e o mercúrio são como o yin e yang. O enxofre é o elemento fixo, masculino e ativo, enquanto o mercúrio é o volátil, o feminino e o passivo. O enxofre é a vida material, ele destrói para purificar, enquanto que o mercúrio é a vida espiritual. E o sal? O sal é o grande mediador, ele é o solvente universal. Sem ele, o enxofre e o mercúrio não se tocariam. Ele é a própria expressão da vontade. Quando esses três elementos fundamentais se misturam, nós temos a formação do orvalho. O orvalho é uma espécie de sopa primordial, onde tudo é gerado, inclusive os metais, que eu vou falar a seguir. O cerne do estudo alquímico é o estudo e o gradual enobrecimento desses metais até chegar no ouro e na produção da pedra filosofal. E o que são esses metais? Os 7 metais estudados na alquimia são os 7 níveis de consciência. Todo mundo um dia vai chegar na tal da iluminação da consciência, ou seja, todo metal vai se converter naturalmente em ouro com o tempo. O que o alquimista faz é acelerar esse processo. Os metais, então, são divididos em 4 metais menores e 3 metais maiores. Eu vou dar uma pincelada básica em cada um deles. Sendo que no livro, para cada metal são abordadas as manifestações dele na vida, como é quando ele está em desequilíbrio, e também algo que eu acho bem legal, que o Tiago ele faz correspondência dos metais com vários outros sistemas mágicos e neurocientíficos. São sugeridos também diversos exercícios e práticas
para cada metal. Então, os metais menores. O chumbo representa a consciência celular. Ele está ligado à sobrevivência e às necessidades fisiológicas. O cobre, ele representa a consciência animal. Ele está ligado às emoções e os relacionamentos. O ferro representa a consciência humana, está ligado a pensamentos abstratos, à linguagem e à cultura. O estanho representa a consciência psicossomática, está ligado diretamente à espiritualidade e ao ócio criativo. Os metais maiores são o mercúrio, sendo que a gente vai chamar ele de mercúrio filosofal para diferenciar daquele mercúrio elementar que a gente já viu. Ele representa a autoconsciência. Ele simboliza a inteligência pura, aquela que consegue enxergar além das ilusões e das fantasias. Ele pode ser vislumbrado como a lótus budista ou a rosa, na simbologia rosa cruz. A prata representa a consciência mística. A ligação dela é com o amor e empatia por todos os seres. Aqui nasce a conscientização da unidade, a expansão além dos limites do eu. A analogia aqui é a luz da lua e as experiências místicas e religiosas. Finalmente temos o ouro, representando a consciência cósmica. Aqui estamos tratando do próprio sentido da vida, do conceito de eternidade, do vislumbre do cosmos como um todo. O seu símbolo maior é o Sol. É importante frisar que nenhum metal pode ser considerado mais importante que o outro, pois cada um deles é fundamental no processo. Mesmo os metais mais nobres, eles estão conosco desde o princípio, sendo que falta purificá-los e retirá-los das suas amálgamas com outros metais. Aí você me diz, tá, Nath, beleza, eu entendi mais ou menos então. Tem os metais, cada um deles é um nível de consciência, a gente tem que ir transmutando eles para chegar lá na tal da consciência cósmica, beleza. Mas como isso acontece? Bom, aí entram as 4 fases alquímicas. É através delas que a magia acontece, literalmente. Começamos com o nigredo, a fase escura, a fase negra. Aqui o alquimista vai fazer um reconhecimento da sua condição atual. Aqui é onde dói, aqui é colocar o dedo na ferida. Ocorre o processo de investigação e de equilíbrio dos metais menores. Se você tem algum conhecimento de paradigma mágico, você já deve ter ouvido falar sobre a noite escura da alma, a integração com as sombras. É disso que se trata essa fase. Quais são os processos aqui? O alquimista primeiro ele decanta. Imagina então que o alquimista pega um frasco de vidro e ele coloca ali o seu dia. Ele vai deixar sedimentar e vai colher dali os acontecimentos mais relevantes do seu dia e a sua postura em relação a cada um deles. Daí ele vai calcinar, ele aumenta o fogo e solta as impurezas, ou seja, ele vai identificar traços destrutivos que ele teve em suas ações e pensamentos. Depois ele putrefa, ele decompõe aquilo para gerar algo novo. Imagina feito pecinhas de Lego, que você vai destruir aquilo que você montou para com as pecinhas você montar algo novo. Ou seja, tendo identificado essas ações, ele as transmuta e canaliza essa energia. O resultado desse processo é a extração do primeiro metal maior, o mercúrio filosofal. Próxima fase, albedo, a frase branca. A palavra-chave aqui é purificação. O alquimista vai exercitar a consciência pura que ele obteve lá com o mercúrio. O tal do mindfulness que a gente vê tanto por aí. Outro fator importante é a superação dos condicionamentos. Botando a mão na massa, a operação começa com o famoso dissolve e coagula. O corpo, a emoção, a cultura e os pensamentos dos metais menores, eles vão ser dissolvidos na atenção de si mesmo, na consciência de si no presente. A partir disso, criam novos padrões, criam-se hábitos salutares para cada um do metal. Por fim, o alquimista destila cada elemento e como ele faz isso? Através da meditação. Ele percebe que ele não é o seu corpo, não é suas emoções, nem pensamento e nem mente. O último a ser destilado é o mercúrio, que é a pessoa chegar no nível do não pensamento. Concluindo essas etapas, o alquimista conseguiu extrair a prata. Inicia-se as citrinitas, a fase amarela, assim chamada, porque o branco da fase anterior, ele já envelheceu no sentido de amadureceu, tornou-se mais sábio, mais amoroso, mais perfeito. Essa é a fase do despertar do ser.
da noção do inconsciente coletivo. Ela ocorre em 3 operações. A sublimação, que consiste na gratidão constante do amor absoluto, a exaltação, que é a comunhão com o alto, e a fermentação, que é a prática do amor sentido, através de atos de caridade e de autossacrifício. Se o cara chegou até aqui, o cara produziu ouro. O cara é o ouro. Ele passa então para o rubedo, a fase vermelha. Esse é o estágio de iluminação e de produção da pedra filosofal. As operações começam com a tintura, que é quando o ouro começa a atingir a prata. Na prática, o alquimista vai estar constantemente tentando imitar o ouro, e de tanto fazer isso, ele se torna indistinguível do próprio ouro. Feito isso, ele passa para a conjunção, que é o famoso casamento alquímico, as bodas entre a consciência humana e a consciência cósmica. É o equivalente, em alguns sistemas, à conversação com o SAG, o sagrado anjo guardião, ou a descoberta da chamada verdadeira vontade da Telema. Tem-se então a pedra filosofal, e o alquimista vai operar então a projeção, ou seja, a sua iluminação vai refletir em toda a humanidade. Tendo ele se iluminado, ele vai acelerar esse processo para todo o coletivo. Essa então é a jornada do alquimista, essa é a grande obra. O livro tem uma segunda parte que aborda a esparígia, que é a manipulação de elementos da natureza para dar suporte e facilitar o trabalho interno do alquimista. Através da produção de extratos, de incenso, de chás, é possível auxiliar, é possível influenciar os metais de forma material. É uma ferramenta de auxílio. Para isso é necessário ter alguns equipamentos básicos. E aí o negócio fica mais parecido com a imagem do alquimista medieval lá com os frascos no laboratório. Porque é mais ou menos assim que acontece mesmo. O livro conta com algumas receitas de poções e elixires. Ele fala sobre drogas modernas e tem um pequeno manual de uso mágico de psicotrópicos botânicos. Bom, eu achei esse livro muitíssimo interessante. Ele é completo, sem ser complexo. Ele desmistificou bastante para mim vários conceitos de alquimia, na verdade. Ele é um livro que pode e deve ser lido, mesmo porque não tem nenhum conhecimento de alquimia, porque a linguagem dele é bastante simples. Talvez pelo fato de ser um e-book, eu encontrei alguns erros de sintaxe, de coesão, que podem ser da digitação ou da formatação do e-book. Mas não é nada que compromete a leitura. Aproveita que é um livro que é bem recente e ele ainda não foi lançado fisicamente. Então você encontra ele com um preço muito bom, muito em conta na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o e-book aqui na descrição do vídeo. Se você me acompanhou até aqui, eu agradeço muito a sua atenção. Eu espero que eu tenha também ajudado você a compreender mais, a desmistificar, né, um pouco da alquimia, né, porque não é aquilo que a gente vê e não é. Você agora sabe do que eu tô falando. Então, eu agradeço muito e deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.